Na verdade, não gosto muito de falar exaltação da Santa Cruz. O perigo de reduzir a uma devoção de um objeto sagrado é muito grande. Na realidade, como nos fala a segunda leitura, não se trata de exaltar a cruz, se trata de exaltar o crucificado. Aquele que se fez obediente ao projeto de Deus até a morte e a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. E exaltar significa colocá-lo acima de tudo. Exaltá-lo significa que o Pai quer que todo joelho se dobre diante dele e que toda língua proclame que ele é o Senhor. E não é uma questão somente religiosa, é uma questão altamente política. Me deixem dizer, naqueles tempos, quem pretendia que todo joelho se dobrasse diante dele e toda língua proclamasse que ele era o Senhor, era o imperador de turno. O César, o Kyrios, o Senhor. Que punia justamente com a cruz quem se revoltava a este projeto de submissão e de reverência e obediência ao império. Lembro só, por exemplo, o rei Asmoneu, aliado dos romanos, poucas décadas antes do nascimento de Jesus, que mandou crucificar 800 fariseus enquanto ele banqueteava com os amigos, porque não reconheciam o poder dele. Assim como não podemos esquecer os 2000 galileus que o general romano Varo mandou crucificar quando Jesus tinha entre 10 e 12 anos, porque não reconheciam, não se sujeitaram, se revoltaram contra a opressão do império. Assim como os fariseus punidos, quando durante o recenseamento não reconheceram o imperador como seu senhor. Dizer que Jesus Cristo, o crucificado, é o Senhor para todas as línguas e todos os joelhos significava entrar em conflito com os projetos imperialistas da época, e na época eram os impérios romanos. Hoje é exatamente a mesma coisa que acontece. Não tem mais crucificação, mas tem muita morte. Tem muitas prisões, tem muitas expulsões, tem muitas sanções contra quem não dobra seu joelho diante dos imperadores de turno. E hoje não é só um. Hoje temos imperadores de direita, imperadores de esquerda. Temos lá, damos os nomes: Trump, Putin, Xi e tantos outros. Netanyahu. Imperadores ou imperadorzinhos. Que não hesitam em punir quem não está do lado deles. Qualquer coisa que você faça contra a América será sancionada. Inclusive são sancionados, e vimos aqui nós
o Brasil sancionado os ministros do Supremo porque fazem seu trabalho, julgam e sentenciam e condenaram Bolsonaro. E o imperador Trump, amigo da democracia, que quer dizer que por causa disso o Brasil vai ter que pagar 50% a mais nas exportações, não hesita, no mesmo tempo, em expulsar milhares de imigrantes dos Estados Unidos, em criar condições de dificuldade de vida aos próprios americanos nos planos de saúde, e não hesita em apoiar, silenciar o genocídio de Gaza e punir aqueles que protestam contra o que está acontecendo em Gaza. Aqui no nosso Brasil, nós vimos no 7 de setembro muita gente gritando em defesa de Bolsonaro contra o Supremo Tribunal e, no mesmo tempo, abrindo a bandeira de Israel, abrindo a bandeira dos Estados Unidos, invocando a intervenção dos Estados Unidos como antes invocaram a intervenção militar que estava sendo punida, esquecendo que esses mesmos estão apoiando destruições, mortes, genocídios. Os impérios se sustentam porque matam na cruz. Como disse antes, não é mais a cruz física. Hoje seria quase que desumano. Se bem que tem muitas torturas ainda, tem muita morte violenta de quem não dobra seu joelho. A exaltação do crucificado é a decisão muito difícil de tomar. De não dobrar nossos joelhos e de não reconhecer outro Senhor que não seja Jesus e o seu projeto do reino de Deus. Sermos sinais de salvação desse Jesus que a Nicodemos, o fariseu que tinha até receio de conversar com ele, diria que procurou uma conversa bonita de noite, escutar que quando o Filho do Homem será exaltado, elevado, quem crer nele terá a vida eterna. A vida que nenhuma cruz pode tirar. A vida que nenhum sepulcro pode encerrar. A vida que o Pai deu a Jesus quando o exaltou, depois que foi crucificado. A proclamação de um Deus que ama ao ponto de dar o seu Filho unigênito para que todos que crêem nele não se perca, mas tenha a vida eterna. A serviço deste reino estamos nós, não para condenar o mundo, mas para que tenha salvação. E a única salvação não vai vir nunca dos impérios, não vai vir dos bancos, não vai vir dos armamentos, não vai vir das bolsas de valores, não vai vir dos agronegócios. A salvação do mundo vai vir da capacidade de colocar em primeiro lugar, como Jesus fez, a vida dos pobres. Eu vim para anunciar o Evangelho
aos pobres. Os últimos, os excluídos, os que não contam nada, os que não moram em palácios, que não habitam em mansões, os que não têm carros luxentos, nem muita conta bancária alta. Exaltar a Santa Cruz não é um gesto, não pode ser reduzido a um gesto devocional de culto. Exaltar o crucificado significa mudar a nossa lógica de ver as relações de poder. Para que todos tenham vida e vida ao extremo. Ele deu a vida. E nós, nele, com ele e por ele, continuando a dar a vida, sem dobrar nossos joelhos, sem proclamar o senhorio de ninguém, para que todas as línguas, todos os povos, todas as culturas, todas as experiências de vida dos pequenos e dos pobres proclamem finalmente que o único Senhor é Jesus, é o crucificado e tantos outros com ele. Quantos crucificados, quantos derramaram seu sangue nesse nosso Brasil, nessa nossa América Latina, torturados, massacrados, feitos desaparecer pelos poderes das ditaduras, pelos poderes das democracias imperialistas e fascistas que estão tomando conta da nossa sociedade. Bem-aventurados vós quando vos perseguirem, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós, porque assim fizeram com o crucificado, ao lado do qual Deus sempre estará.